A paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero fazer mais uma oração com você. Só quero fazer uma pergunta primeiro. Os meninos não puseram o título não, né? Da palavra não. O título da palavra é O Coração do Homem, o Jardim de Deus. Fala aí para o seu irmão. O seu coração é o jardim de Deus. Vocês sabiam disso? Eu falei, quando foi sexta-feira, que o Espírito Santo começou a ministrar meu coração com essa palavra. Eu inclusive já preguei essa palavra muitos anos atrás. Não essa, mas o mesmo versículo, que foi o mesmo versículo que a Aline também trouxe uma palavra para nós aqui no sábado de manhã, quando ela falou. Mas é bem diferente, né? Mas a palavra que Deus deu para cá foi bem diferente do que Deus deu lá para o Saraiva na época. Tem muitos anos. E eu comecei a meditar nessa palavra, o jardim de Deus. E Deus começou a trazer coisas para mim. Não seria... O Elias não tinha pedido para me pregar, né? Não tinha falado nada. Mas eu senti a vontade de trazer essa palavra para a igreja. E perguntei para ele, já tem a palavra? Ele falou assim, não, ainda não. Quer que eu leve a palavra? Pode levar. Então, quando foi hoje, de ontem de sábado para domingo, aliás, foi, né, Elias? Eu não dormi nada, né? A palavra vinha no meu coração, gente, a coisa mais interessante. E eu não senti cansaço nesse dia, que é hoje, né? Foi de ontem para hoje, porque foram 2 noites assim, mais ou menos. E eu não dormi. Mas o Espírito Santo falando com o meu coração. Eu sei que primeiro a palavra fala com aquele que prega. Vocês entendem isso? Então a palavra fala comigo primeiro. Então eu vou trazer para vocês aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Amém? E eu quero que você, como jardim, entenda essa palavra, porque nós precisamos sermos curados. Fala assim para o seu irmão: a igreja precisa ser curada. Amém? Então nós vamos orar. Eu quero fazer essa oração. Guarda no seu coração essa palavra desde já, esse título, né? Meu coração é o jardim de Deus. Então nós vamos buscar pelo Espírito Santo saber como está esse jardim diante do Senhor. Como ele está? O que tem dentro dele? O que precisa ser arrancado para poder ser colocado novo? Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante dessa palavra que é tão poderosa, e como nós já cantamos, não há Deus, não há nada que o Senhor não possa fazer, não há Deus como o Senhor. Nós já proclamamos nessa noite, a palavra já saiu dos nossos lábios, do nosso coração, nós declaramos que não há Deus como tu, somente o Senhor pode operar as nossas vidas. E a tua palavra diz, Senhor, que enganoso é o coração do homem, perverso, corrupto. Quem o conhecerá? Quem o sondará? Somente o Senhor. Não há nada que o Senhor não saiba, nada que está oculto diante do Senhor, nada. Tudo está patente diante dos teus olhos. E aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está a tua igreja. As nossas vidas, como esse jardim, como essa terra que o Senhor vai lançar a semente, ó Deus, e trazer para nós nessa noite uma cura para cada um daqueles que precisam ser curados. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que somente o que o Senhor quer que eu fale saia da minha boca. Não permita eu caminhar nem um passo a mais daquilo que o Senhor queira que eu fale, que eu ensine. Em nome de Jesus. O Senhor me ensinou, agora me ajuda a trazer para a vida da igreja o que o Senhor quer falar nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu quero, em primeiro lugar, provar, né, que na palavra de Deus, um pouquinho só, porque são muitos versículos. Eu até falei para eles assim, a melhor coisa que tem é você estudar a palavra por temas. Você escolhe um tema, você pode até pensar em alguma coisa que você queira saber e procurar na Bíblia que você vai achar. Mas você vai assustar de tantas coisas tantos versículos, né, que vai comprovar para você aquilo que você está estudando.
E aí, como é muita coisa, eu pus só um pouquinho, porque a gente não vai... Espero que eu não avance, né? Então, a casa de Israel é a vinha do Senhor. Ainda não pedi para vocês colocarem, daqui a pouquinho eu vou pedir, tá bom? A plantação do Senhor. Em Isaías 5, de 1 a 7. Se puder pôr bem rapidinho, tá? Quem é bom aí, para a gente não ficar aqui demorando. Depois é o Salmo 92, de 12 a 14. Mas vamos ler este Salmo, Isaías 5, de 1 a 7. Eis que cantarei ao meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha oferecido? E como, esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas? Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Porei abaixo o seu muro a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente, ordenarei às nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela. Pois a vinha de Yahvé, o Senhor dos exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. Até aqui. Essa palavra é uma palavra de Deus. O profeta está falando. E ele está mostrando por que a justiça de Deus vem sobre a terra. Porque muitas vezes nós sofremos algumas consequências. O Senhor não nos criou, gente. Tem gente que fala assim, Deus nos fez apenas para sofrer. Eu digo que não, Deus não nos fez para sofrer. Mas, segundo a palavra que nós vamos caminhar nela hoje, você vai ver o porquê nós sofremos. O que você semeia, você... Fala assim, o que eu semeio, eu colho. O que eu semear, eu vou colher. Mas a palavra de Deus para nós hoje, nessa noite, não é essa palavra aqui. Essa palavra profética para aquele povo de Israel, porque o povo de Israel estava longe dele. Mas Deus tem uma palavra nova para nós. Sabe o que Deus tem para nós? O derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Se nós obedecermos, se nós ouvirmos a voz dele e buscarmos a ele. O Senhor tem uma promessa para o nosso país, de ser um país, o que, gente? O celeiro das nações, aquele que levará a palavra, não só a palavra, mas também o alimento que será necessário. Eu sei que tudo tem a hora. Fala assim, tudo tem a hora. E sabe quando é que acontece? Quando você pensa que não vai acontecer. Quando você fala assim, já minha esperança acabou, isso aí não vai cumprir não. Mas se o Senhor falou, cumpre. Fala aí, se o Senhor falou, cumprirá. Se foi Deus, se é o Espírito Santo, se saiu da boca dele, vai cumprir. No momento de Deus, amém? Essa é a promessa para nós. Glória a Deus. Salmo 92, 12 a 14. Eu prefiro assim, porque às vezes a palavra está diferente, né? E aí eu prefiro ler assim com os irmãos. Esse aqui eu quero que os irmãos leiam. Não, deixa que eu vou deixar o outro para ler comigo. Os justos florescerão como a palmeira,
crescerão como altaneiros, como cedro do Líbano. Mais uma vez, ele tendo a mim e você como plantas, como árvores. Amém? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Plantados aonde, gente? Plantados aonde? Então existe esse negócio de ser crente em casa? Existe? Para você que está ouvindo aí, que não veio, mas que ficou em casa quietinho, esforça. Você vai aprender a esforçar até no finalzinho desse culto e estar aqui conosco. Não existe essa questão de servir a Deus em casa. Glória a Deus. Então vamos lá. Oséias 10, 12 agora. A palavra que nós vamos iniciar. Oséias 10, 12. Eu amo esse versículo. Agora sim. Vocês podem ficar de pé e ler comigo? Porque é para você a palavra profética dessa noite. Você recebe? É a palavra profética para você dessa noite. Você recebe, igreja? Esse lado aqui, ó, tá tomando mais posse. Pelo menos mais alto. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Todo mundo junto. Semeai justiça para vós, colhei conforme o exete amor misericordioso. Lavrai o campo virgem. Por favor, pegue outra tradução, porque eu quero campo de pousio. Desculpe, irmãos, mas eu esqueci de falar para eles. Tá bom, ótimo, Bruno. Então, vamos lá? Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Até que Ele já veio na sua vida do jeito que você quer? Veio, pode sentar. Me responde aí. Já veio na sua vida como você deseja? Por isso a palavra profética para essa noite. Até que Ele venha e chova sobre nós. O Espírito Santo abundante. O Espírito Santo sendo tão, a gente chama tão cheia dele até transbordar. E eu não estou dizendo aqui de línguas estranhas só não. Isso acontece. Eu não estou dizendo aqui de palavra de profecia não. Isso acontece. Eu estou dizendo de uma vida que deixou o Espírito Santo tomar todo o ser, até que ele não viva para ele, mas viva para Deus. Isso é avivamento. Viver para Deus somente. Campo de pousio. Alguém já ouviu falar sobre isso? Interessante, né, gente? Que eu não sabia disso. Eu fui buscar o que significava. Uma vez eu falei sobre essa palavra, mas o campo de pousio como um lugar onde ia repousar o Espírito. Hoje é diferente. Um campo de pousio onde a semente será lançada. Olha para você ver o tanto que a palavra de Deus é rica. E ela vai por todos os caminhos, né? Deus pode usar ela da maneira que Ele quiser. Inclusive aqui, eu falando isso aqui, Deus pode estar falando com você de outra forma. Campo de pousio, uma terra que já foi lavrada, uma terra que já deu muito fruto, muitas árvores, né? Vamos falar aqui do jardim. Mas, de repente, os agricultores precisam fazer com que ela descanse. E ela pode descansar de 1 ano a 3 a 5 anos. E mesmo assim, essa terra descansando dessa forma, pode ser que ela também ainda tenha dificuldade depois para ser uma terra frutífera. Quem está me entendendo? Então será muito necessário o trabalho do agricultor para fazer com que essa terra seja uma terra boa, para dar os frutos como necessário é. Então, quem mais usa isso são os pequenos agricultores. Eles que mais usam isso. Esse é o campo de pousio, quando a terra está descansando e nela não é plantado nada. E eu fui observar, inclusive eu entrei lá para ver as terras que estão em campo de pousio. Eles não aram. Desculpa, gente, deixa eu tomar uma aguinha.
Eles não aram e aí a terra vai endurecendo, por quê? Fica quieta lá, vem a chuva, vem os bichos passam e as pessoas pisam. E aí ela vai ficando uma terra pisada, uma terra dura. Quem que já viu uma terra assim? Dura. Que depois, quando eles tiverem que arar, vai ter que ser com... Antigamente eles faziam com boi, né? E uma coisa que ia passando e rasgando toda a terra. Hoje eles têm os maquinários que vão fazendo. Mas de todo jeito é uma coisa muito difícil. Eu quero usar isso aqui para você entender a terra do nosso coração. Temos várias terras aqui hoje, nessa noite. E eu não sei como Deus está vendo essa terra, a começar de mim. Eu não sei. Eu só sei o que a palavra está dizendo e nós temos que aprender com ela. Existem muitas coisas que caem da nossa terra, que são jogadas na nossa terra, a terra do nosso coração, e que ela vai endurecendo o nosso coração com o passar dos anos. Com o passar. Tem pessoas que estão aqui 40 anos na igreja, e ela é diferente do que quando ela tinha, que eles falam, a gente fala, né? Chamamos o primeiro amor. Ah, mas eu queria voltar ao primeiro amor. E aquele primeiro amor da pessoa ser tão flexível na mão do Senhor, desejar tanto estar na casa dele, desejar tanto estar nos cultos, estar na palavra, aliás, na oração, e não querer nem faltar. Esse chamamos o quê? Primeiro amor. Só que isso não pode acabar. Quando isso se esvai, significa que essa terra, que esse coração cansou. Entendeu? Cansou. E por que cansamos? Os intempéries da vida, as dificuldades da vida, as lutas, as guerras, os sofrimentos. Faz isso com a gente. É algo que você sabe que é bom para você, mas não está fluindo. Você não consegue se levantar para ser alguém que vai frutificar nas mãos do Senhor. É isso que está dizendo. Então essa terra, esse descanso, hoje eu pude entender algo que eu vou passar aqui, que eu não tinha pensado, mas existe o tempo que o próprio Deus, como crentes, aqueles que gostam de trabalhar, tem gente que gosta de fazer, mas não é. Eu conheci pessoas assim, fazem, mas não são. Não tem o exemplo daquilo que prega. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Não tem falam, mas não vivem aquilo que ele fala. Não tem um exemplo. Então, o próprio Deus põe a mão no peito de uma pessoa dessa e para essa pessoa. Uma hora Deus vai fazer isso. Mas o amor dele é tão grande que ele faz isso. E quando ele para esse homem ou essa mulher, é para que ele tenha um tempo de que, gente, que nós lemos aqui? De olhar para dentro dele mesmo. Gente, olhar para dentro de si. Não é olhar para a igreja, não é olhar para o pastor, não é olhar para os irmãos e começar a jogar as culpas da tristeza, das suas deficiências em cima dos irmãos. É olhar para si. Senhor, por que o meu coração está assim? Para que nós possamos, nesse versículo aqui que nós lemos, até quero, por favor, Bruno, deixa ele aí. Eu vou voltar nele várias vezes. Eu enxerguei 3 coisas aqui, vou falar somente 3, mas tem muito mais, tá? Que eu vou falar sobre isso. Ocultas dentro dele, que o Espírito Santo pode revelar para nós. E me revelou, então vai revelar para você agora. Deixa eu ler de novo. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia.
Arai o campo de pousio, porque é um tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Primeiro, para que o homem pare, aceita o parar de Deus. Para que a gente aceita quando Deus põe a mão no nosso peito. Fala, peraí, você vai ficar, agora você vai escutar o que é que eu tenho para você, o trabalho que eu tenho que fazer em você, a cura que eu preciso fazer em você. É necessário uma coisa: humildade e quebrantamento. Somente um homem, uma mulher quebrantada de coração e humilde pode fazer isso diante do Senhor. Compreender, irmãos? Ter um coração humilde, um coração flexível, um coração ensinável. Ele vai parar e falar: Senhor, eu não estou bem e eu preciso que o Senhor me fala quais as plantas que o Senhor não semeou em mim, mas que cresceu e está dando esse fruto que está me impedindo de caminhar. Estão compreendendo? Amém? Um coração humilde e quebrantado não desprezará o Senhor nosso Deus. Deus não despreza ninguém que vem a Ele com o coração quebrantado e contrito. Quebrantado, gente, é um coração que já está cheio de dor. Quando ele ajoelha lá, ele vai chorar. Eu conheço várias pessoas assim, que me deram um exemplo de pessoa quebrantada na presença do Senhor e que resistiu à guerra, está resistindo à luta e está buscando e está clamando. Até que, e eu acho tão interessante que para mim é exemplo. Então, primeira coisa, gente, humildade e ter um coração quebrantado. Por que um coração quebrantado é importante? Porque quando o Espírito Santo revelar para nós o que de mal está acontecendo dentro de nós, o que nós estamos tendo dentro de nós, a gente vai aceitar. Porque a tendência do orgulhoso, do soberbo é dizer: eu estou muito bem, eu sou bom, ou eu sou boa. É ou não é? Por isso quebrantamento, por isso é humildade. Dentro desse versículo está lá embutido. Porque para arar você vai cavar. Inclusive me lembrei essa madrugada de um versículo que tem que no Velho Testamento de uma história que o povo da batalha de Josafá, eles iam morrer de sede, não tinha água. Os soldados dele, os soldados do outro, os animais, tudo ia morrer. Estava cercado e eles buscaram o Senhor, começaram a buscar o Senhor. Aí o Senhor disse para aquele rei: olha, cava valas. Fala para os seus homens, cavam valas. Deu uma ordem para eles. E essa vala, eu entendendo, tá, Aline? No meu espírito, é esse tal de, esse arar aqui. Porque na hora que você está passando uma batalha, que você está vendo que você está perdendo, é a hora de você cavar. Está compreendendo, irmãos? Tem alguém aqui que está precisando de cavar? Bem profundo? Arar é trabalhoso, exige esforço. Outra coisa, coração humilde, um coração quebrantado. Segunda coisa, trabalho, esforço. Aí, eu vou ler um versículo para vocês. Deixa eu ver onde que eu coloquei ele aqui. Ainda não está aqui. Mas tudo bem. Deixa eu ler aqui para você. Mateus 11, 12. Não é esse que eu quero, mas eu vou ler esse aqui também. Nós vamos comprovar na palavra do Senhor. Mateus: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Quem é que se apodera do reino de Deus, gente? Os que se esforçam. Os que se esforçam. Não estou aguentando. Para falar a verdade para vocês, eu estou aqui, é um milagre. Porque à tardezinha eu comecei com a infecção e eu senti a infecção de urina e eu comecei a sentir muito mal. E eu falei: Elias, não vou dar conta.
Aí eu me lembrei, né, que se foi Deus mesmo que me deu essa palavra, Ele vai me capacitar para levar. Olha Deus provando a fé. E eu falei para o Senhor, Senhor, aí eu expus para Deus, pedi para Deus, né, uma coisa. Então, se for mesmo o Senhor, eu não vou precisar de ir no banheiro toda hora, porque quando você dá essa coisa, toda hora você quer correr no banheiro. As mulheres aqui que entendem isso. Em 10 anos que eu estou aqui nessa igreja, eu nunca dei. Aí, acabou. Vim para a igreja, estou aqui até agora. Eu fui lá no banheiro uma vez, né, Ana Paula? Quando eu cheguei, às 5 e pouquinho. Amém, irmãos? Aí eu estou aqui agora, sem sofrimento algum. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus prova a gente. Deus prova nosso coração. Mas nós precisamos ter humildade para entender que precisamos passar nessas provas. E que Deus sabe tudo o porquê de todas as coisas. Tá bom? Mateus 11:12. Desde os dias de João até aqui, o reino de Deus é conseguido por esforço. Então, esforça. Terceiro. Não. Vou voltar aqui. As ervas daninhas são fruto de preguiça numa terra. Se eu planto um jardim, eu amo plantar, tá? Né, Elias? Não sei fazer um jardim bonito, mas eu amo plantar. Minha casa, meu quintal está cheio de coisa. Não deixei nem o Elias colocar todas as gramas, porque eu queria plantar. Eu amo mexer com elas. Aí eu fico estudando o que eu posso colocar para ficar bonito, para dar flor, né? As rosas do deserto florescer sempre. E eu vou aprendendo, estou aprendendo. Mas se tiver preguiça... Pastor Levi tem uma rocinha, uma chácara, não tem, Pastor Levi? Deve plantar, não sei. Se plantou, meu filho, pode ter preguiça não, viu, Seir? Porque tem que cuidar. Porque Deus não agrada do preguiçoso. Olha o que está falando aqui. As ervas daninhas são, foi o que falei, tá? As ervas daninhas são fruto de preguiça, indiferença e negligência pela terra. Se eu ver que eu estou doente, se eu ver que eu estou mal, que eu estou desanimado, que eu não quero ir na igreja, que eu culpo meus irmãos em tudo, o culto foi isso, o culto foi aquilo, só pessoa que canta assim. Isso existe, tá, gente? Mais uma vez. Aí eu não paro para olhar para mim. O que é que pode estar acontecendo dentro de mim que está me sufocando? Compreendeu? Eu quero que vocês compreendam, gente, pela graça de Deus. Porque a gente precisa mudar como igreja. Precisamos sermos fortes. Fala aí. Precisamos sermos uma igreja forte, que marcha. Isso. E que, se possível, morra por Jesus, né? Então, olha aqui. Eu pus o versículo que eu achei aqui, que eu achei ele tremendo. Se nós não ararmos essa terra aqui, do coração, eu estou usando lá, né? Eu falei da chácara do pastor Levi, mas é só para a gente entender aqui. Se ficar com preguiça, vai nascer um monte de abrolhos, de espinhos, e não vai estar bonito, não. Vai estar só aquela coisa no quintal. Assim é o nosso coração. Os espinhos vão sufocar e a gente vai ficar horrível por dentro. De maneira que as pessoas vão ver você, pode não enxergar, mas o Senhor enxerga. E Satanás também. Ele sabe. Bom, olha o que Deus pode falar para uma pessoa assim. Passei pelo campo do preguiçoso, em que tudo estava cheio de espinhos, e seu muro de pedras em ruínas. Então eu tenho preguiça de cavar, de buscar, de clamar, de ler a palavra para saber o que pode estar acontecendo comigo, de querer saber de Deus mesmo. Senhor, o que está acontecendo comigo? É assim que se cava. E aí os abrolhos vão desenvolvendo, crescendo. Eu achei, não vou citar nomes, mas eu achei interessante. Uma pessoa chegou para mim: pastora, eu estou triste, não sei o que está acontecendo comigo e meu filho. No primeiro dia eu não falei nada para ela, fui para casa. E aí, parece que ele não quer conversar comigo, parece assim. Fui para casa, não falei nada, eu não dei um conselho.
Fui buscar de Deus. E eu estando na minha cozinha, trabalhando como sempre, o Senhor falou assim para mim: ela como mãe, procura o filho. Aí me veio na memória, ele me trouxe na memória o versículo que diz: se você tem alguma coisa, sabe que tem alguma pessoa que tem algo contra você, antes de você ofertar a Deus, vai lá e conserta com essa pessoa. Imagina só, eu não tenho nada contra ele, né? Contra ela. Mas o Senhor disse para mim ir lá e fazer esse conserto, para que ele possa receber a oferta. E eu entendi muito bem o que Deus estava querendo dizer para mim. E eu entreguei para ela esse recado. Depois, no próximo dia que ela conversou comigo, estava tudo bem. Estava tudo bem, porque ela obedeceu. Pedir perdão, consertar com as pessoas, é fruto de um coração humilde e quebrantado diante do Senhor. E eu falei para o Elias tem uma coisa assim, uma preocupação, porque quando eu vou trabalhar com as pessoas, eu já entro logo, quando eu vejo que tem uma raiz ali de amargura, de falta de perdão, eu já falo: você tem que perdoar. E ele falou: Liliana, mas às vezes a pessoa não entende isso. Mas fazendo essa palavra aqui, recebendo ela de Deus, eu descobri que tudo começa com a danada da raiz da falta de perdão. Tudo começa com isso na nossa vida. Toda pessoa amargurada de alma, está lá a falta de perdão. Compreenderam? Então, uma das coisas que vem e entra nessa terra do nosso coração é essa tal de raiz de amargura. E lá em Hebreus diz que a gente não pode aceitar ela na nossa vida, porque ela vai brotar e vai causar um dano pior nas nossas vidas. A raiz de amargura, ela vai crescendo nesse jardim. Ela vai crescendo. De repente a pessoa está triste. Aí você pergunta: está triste? Não, estou cansado. Ainda temos as desculpas. Não é que eu estou cansado ou cansada. São desculpas. Porque Satanás não quer que você se abra para falar o que realmente está acontecendo com você. Por isso que quando você confessa para o seu irmão, você é curado. Bíblia. Então, quando você luta contra essa raiz de amargura, gente, todos os dias podemos lutar contra essa raiz no nosso coração. Porque todos os dias o inimigo pode colocar uma pessoa perto de você para falar algo com você que vai te magoar. Todos os dias. Para você não deixar essa raiz entrar dentro desse coração e ficar lá, de forma que ele vai brotar, e vai crescer e virar uma árvore gigante. Então você tem que trabalhar. Não aceito. Eu perdoo. Está vendo que começa com perdão? Aliás, todas as coisas começam com a necessidade do perdão das nossas vidas. Perdão não é perdão só de boca, não. É perdão de coração. Se eu perdoei, passou. Passou, Senhor. Agora enche o meu coração de amor. Porque o Senhor tem amor para poder colocar no meu coração. Põe para mim Provérbios 24, 30 a 31. Eu vou ler esse versículo com você e você vai guardar. Não vai ter preguiça não, gente. Vamos ter preguiça disso não. Vamos ler comigo. Passei pelo campo do preguiçoso. Eis que tudo estava cheio de espinhos. A sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Lá no finalzinho eu vou lembrar de um versículo que eu também amo, para combater esse problema nas nossas vidas. Outra ordem de Deus. Arar a terra foi o quê? Uma ordem de Deus. Arar a terra, Deus falou: arai o campo de pousio.
Quem tem que fazer? Quem é que vai fazer isso aqui, gente? Arar o campo de posil? Isso! Fala eu! Isso! Quem vai arar o campo de posil? Isso! A responsabilidade para nós. Não vamos ficar aqui culpando as pessoas. Se fosse culpar a pessoa, Jesus culparia os homens que ele amou, que ele perdoou, que ele demonstrou, né, recebeu, mulheres que não podiam estar, que Jesus trouxe para o meio, tantas pessoas que não podiam estar no meio, mas que Jesus trouxe para dentro, e lá no fim, morrendo, crucificado, e com muita gente que caminhou do lado dele, que estava perto dele, dizendo: crucificam. E nós temos que ter esse mesmo sentimento de perdoar. Por quê? Jesus sabia que o que viria para ele era muito melhor e maior. E o que Jesus tem para mim e para você é muito maior e melhor do que todas essas coisas que tem nessa terra. Pode você buscar tudo de bom nessa terra, mas o que está preparado para nós no céu não subiu no coração do homem, olhos humanos não viram. Bom, ali está escrito assim na palavra. Se viram alguma parte, né, desses que vão lá e voltam, uma parte, né, que eles podem contar, porque nem podem contar tudo para nós. De tão tremendo que é o que Deus tem para mim e para você, quando você chegar na glória. Então, vale a pena, gente, lutarmos aqui? Vale a pena? O que vocês acham? Amém. Outra ordem de Jesus, do Senhor Deus: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Purifiquemo-nos. Paulo está falando, tá? Usado pelo Espírito Santo. Vamos purificar de toda impureza. A impureza que fica no espírito, ela contamina a alma, que contamina a carne. Está compreendendo? Para aqueles que nunca ouviram falar nisso, eu tenho a impressão que talvez isso não exista aqui, mas eu quero repetir. Como nós somos formados de espírito, alma e corpo, então tudo isso contamina. O espírito contamina, a alma contamina e o nosso corpo contamina. Mas quando você se purifica, aqui nós estamos falando de santidade, de separação para Deus. Até quero abrir um parênteses aqui para falar algo com você. O que adianta nós, como pastores, chegarmos aqui para pregar para você e não falar sobre isso? Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Fala aí, sem santidade ninguém verá a Deus. Sede santos, porque o Senhor diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Exige um trabalho nosso, exige renúncia nossa. Não é fácil, mas é possível, porque quem habita em nós nos fortalece para tudo. Quem habita em nós, o Espírito Santo, é aquele que vai, através da palavra, trazer essa santificação. Você vai enxergar o que você precisa, e você vai enxergar isso na palavra. E no lugar, por exemplo, da raiz de amargura, Deus vai colocar outra planta, porque você está obedecendo. Ele vai arrancar essa planta maldita e vai abençoar a sua vida, vai colocar dentro do seu coração aquilo que você precisa para você ser essa árvore frutífera nas mãos do Senhor. Sabe o que eu pedi para Deus, estudando isso aqui, porque a gente vai entendendo, talvez eu não saiba passar para você como eu entendi, que até o meu olhar, eu falei: Senhor, até o meu olhar eu quero que demonstre para as pessoas o seu amor. Eu quero olhar para as pessoas não vejam o meu olhar, mas vejo do Senhor. Então não são só as palavras, não são só a maneira como a gente age, mas também o olhar. E isso é verdade, porque uma certa época eu estava
muito ruim. Se tem alguém que já ficou ruim aqui de tudo quanto é jeito, foi eu. Mas se tem alguém que trabalhou também, Deus trabalhou e pode falar isso para vocês, sou eu também. E eu estava bem ruim naqueles dias. Aí o Espírito de Deus falou assim para mim: Liliana, quanto tempo você não olha para as crianças? Gente, criança, eu amo criança. E realmente, eu estava ali, no meio de uma multidão, eu precisava de interceder, eu precisava de orar, eu precisava de corrigir isso, aquilo. E as crianças ficou. E aí eu falei: é mesmo, Senhor? Que eu olhei para as crianças, comecei a observar. E elas me olhavam, e elas me olham até hoje, né? Quando me dão um abraço, quando olha para mim, quando sorri para mim, gente, que pureza. E aquilo foi lavando, foi lavando. Olha o jeito que Deus achou para falar comigo. Que coisa interessante, não é não? Eu estava numa igreja de 500 pessoas, cheia. Mas através das crianças, foi que o Espírito Santo de Deus me mostrou o amor dele. Aquele olhar de amor. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero ter esse olhar. Esse olhar que transforma, como o olhar de Jesus. Se nós estamos seguindo o passo dele, tem que ser os passos dele. Amém? Olha, eu quero ler mais 2 Coríntios. Ah, não, isso aqui nós já falamos. Tá bom? Estou terminando, viu, gente? Não precisa se preocupar não com tanta coisa aqui não. É porque eu pus só para mim não esquecer. 3. Algo que nós achamos aqui nessa palavra que eu descobri. Volta lá, Bruno, por favor. Oséias 10, 12. Acho que é importante a gente frisar bem o versículo que a gente quer que a gente medita a semana inteirinha, para não esquecer, né? Então é bom a gente fazer isso. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de posil, porque é tempo de buscar ao Senhor. 3. Persistência na oração. Persistência na oração. Até que... Completa aí. Até que ele venha. Isso significa o seguinte: eu vou orar. Eu vou abrir outro parênteses. Eu amo testemunho, gente. Uma mulher fez algo muito errado. Quando ela converteu, ela contou para o marido. Precisava de contar? Sei, contou. Tudo bem. Aí, o marido, então, não perdoou. Ela tem, graças a Deus, 4 filhos. E os meninos pequenininhos. Então, eles se separaram. E ele virou um bicho nas ruas. O cabelo cresceu. E deixou o serviço que tinha. E ela teve que tirar os meninos da escola particular onde estava também meus filhos, porque não tinha condições de pagar, porque já não mandava mais dinheiro, e abandonou ela. E ela me disse uma coisa: eu não a conhecia, tá? Eu conhecia só de lá da escola, pegar os meninos e ir embora. Mas guardei algo no coração que aquela mulher falou, quando foi a primeira vez que ela conversou comigo. Olha, eu fiz algo muito errado. Ela estava se abrindo. Mas eu não conhecia Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. Ou ela não tinha noção do que ela estava fazendo. Eu me arrependi. Meu marido não me perdoou. Mas eu vou buscar o Senhor. Vou jejuar e vou orar. E Ele vai trazer o meu marido de volta. Gente... eu estou arrepiando aqui. Todas as vezes que eu conto essa história, eu arrepio. Eu falei: meu Deus, que mulher ousada. Só Deus. 4 anos depois, meu marido, fomos levar a Aline para cantar na Igreja Assembleia de Deus, lá pertinho de casa. A Aline era novinha. Foi chamada para louvar o Senhor na Assembleia de Deus. Chego lá, quando eu vejo aquele casal bonito na frente, assim, sentado. Ele de terno, né? De costas, eu já conheci ele. Porque ele eu conheço muito bem, desde menina. Ela não. Então... eu disse para o meu marido: Elisa, é o fulano? Ele disse: é. Junto com ela? Ele: é. Eu já estava tão alegre, estava até aqui assim, ó. Porque eu me alegro com a vitória das pessoas como se fosse minha. E eu fiquei tão feliz. Aí, falei: não vou aguentar não, vou ter que ir lá.
Cheguei lá, cutuquei ela. Olha aqui. Ela olhou para trás. Você conseguiu. Ela, 4 anos de jejum, de oração, Deus trouxe de volta. O que é perdão? Trouxe de volta, reconciliaram. Deus restaurou a vida desse homem, e esse homem acabou de criar esses filhos junto com ela. Hoje os meninos têm banda, né? Criaram tudo na igreja. Gente, nosso Deus é lindo. Tudo que Ele ensina para a gente aqui é para o nosso bem. É para a gente viver bem, feliz. O perdão não é ruim não é falta de vergonha não. O perdão é coisa que Deus deu para nós, para que a gente possa receber essa justiça. Semear em justiça. Olha lá. Ceifar segundo a misericórdia. Plantou, perdão, recebe perdão. Então, a terceira coisa que eu quero que você guarda é essa persistência na oração. É você persistir até que você receba o que você deseja. Não desista. Não desista. Satanás fica mentindo para nós, não vai acontecer. Satanás fala assim, olha, você não vai receber. Às vezes eu começo a preocupar com algumas coisas. Vou falar familiar. Às vezes eu começo a preocupar com meus filhos. Como está tão difícil as coisas. Mas de repente vem algo dentro de mim assim, igual eu não sei te falar, eu não sei explicar para vocês, mas é como se fosse uma água que vem e vai tirando aquela preocupação. Porque eu lembro quem é Deus. Eu sei quem é Deus. Eu sei que Deus cuida. Deus abre caminhos no meio do mar. Nós não cantamos? Ou será que fica só nisso? A gente canta, né, Ana Paula? E pronto. Não é verdade? É sim. Tudo que você canta, tudo que você ouve é verdade. Há esperança para nós. Há esperança para aquele que está aqui hoje e pensa que nada vai mudar. A situação parece que quanto mais você pede, pior vai ficando. Vai mudar. Não importa, vai mudar. Em Mateus diz, olha aqui, o que Jesus diz. Buscai e... Quem lembra? É Lucas, viu gente? Desculpa. Vamos ler Lucas 18? Não. Esse não, porque ele é muito comprido e eu não vou ter tempo para isso não. Esse Lucas 18 é a parábola daquele homem. Porque eu não quero ficar aqui com vocês muito tempo. Eu falei para eles que eu quero que vocês guardem o pouco que vocês ouvirem, em nome de Jesus. Porque talvez a gente fala tanto e não guarda. Está compreendendo? Então, essa parábola aqui daquele juiz iníquo que não conhecia o Senhor, as misericórdias dele, mesmo ele não conhecendo, mas tanto aquela mulher importunar, bater, o que ele fez? Ele levantou e falou, não, vou ter que atender essa mulher. Agora você imagina o nosso Deus, que é misericordioso. Está entendendo? Então, busca, bate, pede, clama, chora, que você vai ver a resposta. Eu penso que o Senhor está falando para nós isso aqui nessa noite. Está trazendo aqui uma palavra profética, está trazendo aqui entregando uma chave na nossa mão, porque o Senhor quer que nós oremos mais. Até que a chuva venha. Tudo aquilo que eu falei, que entra no nosso coração, eu não falei muita coisa não, viu gente? Tem muita coisa. Tem o adultério, prostituição, tem a mentira, o engano. Quantas pessoas falam que servem o Senhor Jesus, mas mentem. Fala que é mentirinha do gasto, faz mal. O pai da mentira é o pai da mentira é o... Deus não tem compromisso com aquele que mente. Não é filho dele. Nenhuma mentirinha, viu? Nenhuma, pequenininha que seja. Deus não tem compromisso com aquele que mente. Se alguém faz isso aqui nessa noite, pede perdão. Graças a Deus está escutando isso aqui e está em tempo, está vivo, porque o pai da mentira é o diabo. Bom, essas coisas
é que contamina a terra. Essas coisas endurecem a terra do nosso coração. Em Jeremias, vemos que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, diz a palavra. Quem o conhecerá? Só Deus conhece o coração do homem. A Bíblia fala assim, que pelo fruto da árvore que ela dá, aliás, pelo fruto você conhece a árvore. É uma forma de você experimentar, de você provar. Que tipo de fruto nós estamos dando? Qual é o fruto que você tem dado? O dia que eu entendi que o fruto que nós temos que dar como igreja está lá em Gálatas 5, 23. Eu orava em línguas. Deus me usava em profecia. Até hoje, se quiser fazer, ele faz, né? É dele. Os sonhos, tudo que eu sonhava, Deus estava falando comigo em muitas coisas. Mas eu observei algo. Eu olhei para o meu marido que está perto de mim, presta atenção. Não vivia falando em línguas, não vivia profetizando, não contando sonho, nem nada. Aliás, tadinho, quase um sonho, né, bem? E aí, mas olha o jeito do meu marido. Meu Deus, nunca julga ninguém. Tem gente que mora comigo, a Janaína mora comigo, pode provar isso. Não fala nada que julga. Nada, nada, nada. E eu olhei. O espelho para mim foi ele, tá, gente? Mas eu estava diante da Bíblia, lendo a Bíblia, quando falou do fruto do Espírito, que era gozo, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, temperança. Eu, meu Deus! Gente, eu fiquei ruim. Foi uma coisa do Espírito Santo. Eu quero que aconteça com você o que já aconteceu comigo, porque aí você muda. Eu fiquei, foi Jesus amado. Eu não posso ficar gritando com meus filhos quando eu ficar nervosa desse jeito. Meu Deus do céu, eu tenho que ter mais paciência. Eu não tenho muita paciência, não tenho nada de paciência. E fui vendo os meus problemas, os defeitos mesmo, tudo ali baseado nesse versículo. Fruto do Espírito. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, então tenho que dar esse fruto. Vocês estão compreendendo? Se até hoje você nunca pensou nisso, essa semana você vai ler Gálatas 5, 23. Lá tem as obras da carne, depois tem o fruto do Espírito. Eu não quero nada que negócio de carne, não. Mas do Espírito nós temos que querer. Amém, irmãos? Essa semana busca isso. Porque se a gente estiver fazendo isso aqui, ó, tem um valor, gente, diante de Deus, tremendo. Benignidade, bondade, temperança. Eu não estou falando certinho assim tudo não, tá? Longanimidade, benignidade, fé, amor. São 9. Amém, irmãos? Amém? E isso tem que ser o que esteja dentro dos nossos corações, como terra. O que traz a amargura? Vou voltar um pouquinho nela aqui. A morte de um ente querido. Quantas horas, por favor, que eu não estou enxergando o relógio? Que hora termina? Agora, né? Tá, então presta atenção. Estou terminando. O que eu quero passar a falar só isso aqui. O que traz a raiz de amargura para nós? Morte de um ente querido, morte de um filho. Principalmente quando morre de repente, acidentes. A doença de um ente querido, você sabe que Jesus não vai curar, vai levar mesmo. Aí você já começa a ter aquela tristeza, aquela raiz de amargura, de maneira que tem gente que afasta do Senhor, porque Jesus não curou. Temos que ter cuidado com isso. Se você perceber uma coisa dessa,
abra os olhos. Porque se tem alguém que deu a vida e que tira quando Ele quiser, é Deus. Ele que sabe quando é a hora da gente ir. É claro que eu vou orar e falar: Senhor, cura. É lógico, Ele mandou eu pedir. Mas e se Ele não quiser fazer? A amargura fica tão grande dentro de uma pessoa dessa, que passa por isso, que uma mulher perdeu o marido de acidente. Uma irmã muito amada. Eu olhei para aquela mulher, pelo que ela falava lá em cima do caixão, e ela dizia assim: Senhor, o Senhor me deixou casada só 10 anos. O meu filho tem 8 anos. O meu outro filho tem, me parece que era 5. Ela falando em cima do caixão e eu observando. Aí eu falei: pronto. Foi gerada a raiz de amargura contra Deus. Por que o Senhor levou meu marido? Eu falei: pronto. Aí já incomodou meu coração. Já comecei a buscar do Senhor o que eu podia fazer para ajudar aquela mulher que já estava com a raiz de amargura. Porque o que ela falou ali foram coisas duras para Deus. Na semana seguinte, fui na casa dela e levei para ela uma fita, tá? Cassete, que tem muitos anos isso. E nessa fita cassete tinha o porquê. Uma história de uma mulher que Deus levou o marido dela com 24 anos. E ela tinha um bebezinho com 4 anos. E ela tinha 20 anos. E ela ficou tão amargurada contra Deus, que ela começou a morrer, secar. Ela já estava com 39 quilos e alta. Ela era alta. E ela ficou com 39 quilos. Quando a mãe dela começou a buscar o Senhor, falou assim: Senhor, minha filha vai morrer também, se o Senhor não fizer alguma coisa. Então Deus usou essa mãe, que hoje trabalha com cura interior, para chegar em casa e trabalhar com essa filha depois de algum tempo. Estava esse testemunho que eu mandei para ela. E para Deus curar essa filha que estava morrendo também e queria morrer, se Deus o curasse, Ele teve que levar a menina, a moça, na hora do acidente, quando aconteceu o acidente, antes de acontecer o acidente, que ele estava entregando um jejum. Crente, lá na igreja, se firme, ninguém ia desconfiar de nada. E ele gostava muito da sogra, e a sogra gostava muito dele. Antes dele ir para esse lugar onde depois da volta ele morreu, ele pediu para a sogra fazer um estudo para ele de como vencer a carne. E ele até estava fazendo esse estudo para ele. Na volta ele bateu o carro e morreu. Aí ninguém entendeu nada. E agora, Deus, por que só faz isso comigo? Aí Deus levou as duas em visão. Parece que é esquisito isso aqui que eu estou contando, mas é verdade. Levou as duas no mesmo instante, quando o rapaz disse isso aqui, na hora de entregar o jejum: Senhor, nunca mais eu quero trair a minha esposa. Senhor, tu sabes que eu amo a minha esposa e meu filho, não me deixa mais trair a minha esposa. A hora que a esposa viu aquilo, abriu os olhos e falou: mãe, olha, Senhor, se o Senhor não tivesse matado, eu tinha matado. Deus curou a mulher ali. Ele falou: porque eu te conheço, te dei um livramento. Vocês estão compreendendo Deus, gente? Deus, vocês estão compreendendo as histórias? É esquisito isso aqui que eu estou falando? Parece, né? Mas é verdade. Só Deus sabe de que Deus está livrando a gente. Só Deus sabe de que está livrando até a pessoa, porque a alma da pessoa é preciosíssima. Leva agora, porque vai ser salvo. Vocês estão compreendendo? E por aqui chega, né, gente? Eu só quero falar mais uma coisa aqui. Foi para eles, se deixassem, eu ficava lá, né? Mas não posso. Então é o seguinte, gente. Quero ler para você, terminar, falando sobre o Salmo 42, 7. Põe aí para nós. Salmo 42, 7. Você já viu? Eu não sei vocês, né? Mas eu estou achando tão bom falar sobre isso aqui. Tem tanta coisa para falar, mas vai ficar muita coisa para lá. Mas até aqui, o Senhor falou que Ele tem que falar no seu coração. Vamos lá. Então não é essa, não. Não é essa. Não, desculpa. Gente, tem tanta...
Não é. Vamos voltar então lá, porque não vou procurar não. Tem muita coisa que vai ficar, então não vou achar. É um versículo que diz o que Deus vai fazer, tá? Eu falei para vocês que eu vou deixar por fim. É isso aqui, ó. Aquele Isaías 61, lá no finalzinho, está falando que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, todo mundo lembra. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero deixar para vocês, é aquele que ele fala assim: e vocês restaurarão ruínas antigamente destruídas de geração em geração. Quem vai fazer isso? É esse coração dessa terra sarada, arada. O lar está destruído, os muros foram derrubados, Satanás conseguiu derrubar, destruir, passar. Deus fala assim, desse jeito, a promessa para nós: vocês vão restaurar. Dá para pôr aí, Bruno? Procura aí para mim, porque eu quero ler esse versículo. É isso aqui que eu queria ler, para terminar. 61, mais 14. 4. 61, 4, isso mesmo. Edificarão os lugares antigamente assolados. Olha a terra do coração, que jeito que está aí? Ou a terra do coração do seu filho, da sua filha, ou sabe lá de quem, que você quer que seja restaurado. Você que está escutando na internet, que vai escutar amanhã, depois, presta atenção nisso. Olha a promessa de Deus para nós. Se formos então, tivermos o coração quebrantado, estivermos então humildes diante do Senhor, obedecer o que o Senhor fala, deixar Ele tirar essas coisas ruins. Aliás, você vai tirar, eu não quero. Satanás pode pegar isso aqui e levar, eu perdoo. Olha lá: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Isso é salvação para todos aqueles que você ama. Redenção, transformação, vida. Bebia, não bebo mais. Mexia com droga, não mexo mais. Prostituía, não prostitui mais. A mulher foi embora, voltou porque eu perdoei. O homem foi embora, voltou porque eu perdoei. Se tiver que voltar e perdoar, também perdoo, porque antigamente não falava isso que não. Mas Deus também está me ensinando. Tá bem, gente? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Eu não sei como é a terra do seu coração, como está a terra do seu coração. Mas eu queria até poder perguntar para alguém se entendeu o que está a terra do coração. Talvez alguém podia até falar, né? Não, o meu está assim, ser sincero. Mas às vezes a gente não sabe na hora. Às vezes vai ser necessário você ir dormir e o Senhor trazer para você depois. Vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante do Senhor, essa igreja maravilhosa, sua noiva amada, plantação do Senhor, jardim do Senhor, aleluia. É o Senhor quem plantou, é o Senhor quem nos planta com raízes profundas, glória a Deus. É através do seu Espírito Santo que nós somos restaurados. Essa água que corre nos molha, nos rega, aleluia. E nós então podemos receber dessa força, dessa graça, dessa alegria. E é isso que eu peço para a sua igreja, Pai. Cura as nossas vidas. Que ninguém aqui queira um coração magoado. Ninguém aqui queira um coração cheio de falta de perdão. Ninguém aqui queira ser um coração cheio de ódio. Ó Pai, pelo poder do nome de Jesus. Ninguém aqui pensa em trair a sua família, em trair os seus filhos, em trair o Senhor. Não, mas todo mundo pensa, Senhor, na vida futura, na vida no céu, que breve, Senhor, estará disposto para nós. Pai, eu clamo isso em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor realize essa obra através do seu Espírito Santo. Falar, eu falei. Agora, Senhor, o agir é teu. Haja, Senhor, em cada coração, para a honra e para a glória do teu nome. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor.